Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e como esse é um mini episódio, não tem recado e sou somente eu. Então vamos direto pro caso de hoje. A Pauline Yvonne Parker, ela nasceu em 26 de maio de 1938. Ela era filha da Honora e do Herbert Ripper. O Herbert já era casado com outra mulher e ele nunca assumiu o relacionamento com a mãe da Pauline. E por isso ela tinha o sobrenome Parker, também da mãe dela. E a Pauline teve uma infância bem conturbada e difícil, o que só melhorou um pouco quando ela conheceu a Juliet. Ela foi internada com osteomielite quando ela tinha 5 anos, então ela passou muito tempo no hospital. A Juliet Hume, ela tinha nascido na Inglaterra e ela se mudou para Nova Zelândia em 1948, quando o pai dela, o Henry, ele se tornou reitor de uma universidade em Christchurch. Ela teve também tuberculose por vários anos, então as duas tinham problemas de saúde desde a infância. Elas passaram a frequentar a mesma escola, que era a chamada Christchurch Girls High School, e elas se tornaram cada vez mais amigas e mais íntimas. Os pais delas começaram a ver essa relação com o receio de que a amizade se tornasse uma relação homoafetiva, o que para a época era totalmente absurdo, mas que, né, mais que hoje em dia em alguns países, então naquela época era realmente inaceitável. Não era somente preconceito, porque acreditava-se que a homossexualidade era uma doença mental, e na verdade só saiu do manual de diagnóstico, né, de transtornos mentais em 73, que na verdade só tirou o termo homossexualismo, né, que caracteriza a doença, mas ainda assim continuou no DSM como subcategoria até 87. Então vocês imaginam, demorou todo esse tempo naquela época o que essas pessoas tinham que enfrentar. A Pauline chegou a ser diagnosticada como perturbada por lesbianismo pelo médico Kenneth Stallworthy. Nessa época, isso era uma doença. Então, segundo notas encontradas no diário da Pauline, as duas romantizavam a ideia de ambas serem pessoas doentes desde crianças. As duas passaram por problemas de saúde e eram vistas como doentes, né, pela sociedade. E aparentemente elas passavam a noite juntas escrevendo histórias inventadas. Elas criaram um mundo e nomes imaginários, que eram Jenny e Débora. Elas eram obsessivas uma com a outra, elas até ficavam doentes se fossem separadas por muito tempo, e elas tinham criado até mesmo sua própria religião, com ideias e morais próprias, além de adorar santos que elas haviam criado. Elas tinham criado seu próprio paraíso, que era um universo paralelo chamado o Quarto Mundo, onde elas diziam que conseguiam entrar através de iluminação espiritual. Mas, assim como o caso Richthofen, né, quando os pais da Julia se separaram, em 54, começou o problema das meninas de as famílias quererem separar elas, e aí elas resolveram dar um fim nisso. Eles se separaram em 54, e aí o Henry renunciou ao cargo de reitor, e ele queria voltar para a Inglaterra, e nessa época, ambos os pais da Julia decidiram que iriam enviar ela para a África do Sul, para morar com parentes, para que ela tratasse da tal da saúde mental dela. Na verdade, era uma desculpa só para afastar ela da Pauline. Então, as meninas não reagiram bem a essa decisão, e aí elas decidiram que iam matar a Honora, que era a mãe da Pauline, para que ela também pudesse ir junto com a Juliet para a África do Sul, e de lá o plano dela era ir para os Estados Unidos, onde elas sonhavam publicar suas histórias e trabalhar com filmes. Então, em 22 de junho de 54, a Pauline e a Juliet colocaram metade de um tijolo numa meia calça e saíram com a Honora para dar uma volta num parque. E ao chegarem num lugar mais afastado, perto de várias árvores, elas atacaram a Honora e bateram nela 45 vezes com o tijolo. Na época, a Juliet tinha 15 anos e a Pauline tinha 16. Elas então foram até um quiosque de chá que tinha no parque, que elas tinham passado mais cedo, e pediram ajuda para os donos, dizendo que a Honora tinha caído e batido a cabeça. O corpo da Honora foi encontrado logo depois por Kenneth Ritchie, que era o dono da loja de chá, e a polícia também encontrou a arma do crime no lugar próximo ao parque,
Além disso, a Honora tinha múltiplos machucados na cabeça, não era só de uma pancada de bater a cabeça no chão, e ela também tinha machucados nos dedos, que classificam, né, machucados de autodefesa. Então, isso tudo acabou desmentindo a história das meninas. Rapidamente, a polícia percebeu que elas não estavam contando a verdade. Durante a investigação, então, os planos do ataque foram encontrados no diário da Pauline, que a polícia também usou como prova durante o julgamento. Esse julgamento foi um circo midiático, foi muito, muito sensacionalista na época, porque tinham especulações sobre as tais das doenças de lesbianidade das duas, que na época chocaram a todos. Então teve atenção não só nacional na Nova Zelândia, como do continente inteiro. Até na Austrália todo mundo só falava desse caso. Então, no dia 29 de agosto do mesmo ano, as duas meninas foram declaradas culpadas, mas como elas eram muito novas para receberem a pena de morte, elas ficaram presas por 5 anos e depois foram libertadas. Dizem que a condição dessa liberdade era que elas nunca voltassem a se ver ou ter qualquer tipo de comunicação, mas isso foi desmentido pelo então secretário de Justiça da época, que era chamado Sam Barnett, em uma entrevista a jornalistas. No fim, a Pauline se tornou católica devota. Ela mudou seu nome para Hilary Nathan e passou a viver em Hull, que é um vilarejo no condado de Kent, na Inglaterra. Ela nunca deu entrevistas à imprensa desde o acontecido, mas a irmã dela deu uma declaração onde ela disse que a Pauline demorou 5 anos para perceber o que tinha feito e que desde então se arrependia de seu crime. E a Juliet se mudou para os Estados Unidos com a mãe. Ela acabou se convertendo e virou Mormon. E depois de alguns anos, ela foi para a Escócia, onde mudou o nome para Anne Perry, e ela virou autora de livros sobre crimes. E em março de 2006, ela afirmou que apesar de sua relação com Pauline havia sido uma obsessão, não era exatamente uma relação lésbica. O que eu duvido muito, acho que só porque ela se converteu, ela não quer admitir que ela gostava de outra mulher, mas fica aí a reflexão. A história das duas foi adaptada em várias obras, incluindo o filme Almas Gêmeas, de 94, que foi dirigido pelo Peter Jackson. A revelação de que a Anne Perry era a Juliet aconteceu na época do lançamento desse filme. Até então as pessoas só achavam que ela era uma escritora de ficção e ficaram apavoradas quando descobriram que a história contava a vida dela e essa era a verdadeira identidade dela. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem mandar dicas de caso, pode mandar para o nosso Instagram ou para o e-mail milcrimes@gmail.com. Entra lá no nosso site, confira os posts, milcrime.com.br. Tem também o botão de apoio para você nos ajudar a manter o Mil e Um Crimes firme e forte. É isso, até semana que vem.